Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores crises de saúde da nossa história recente, mas por um ângulo um pouco diferente, porque essa não é só uma história sobre um vírus. É a história da crise da AIDS na África, vista por uma lente que conecta o agora com as raízes mais profundas do continente. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é esta: por que o continente africano foi afetado de uma forma tão, mas tão desproporcional? Para entender isso, a gente precisa ir muito além da biologia. Vamos nessa? E a chave para entender isso tudo, olha que interessante, não está na virologia, está na história, mais especificamente no contexto pós-colonial. A crise da AIDS na África é, na verdade, uma história sobre heranças complicadas, sobre resistência e uma capacidade de inovação impressionante diante do caos. Para começar, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. A chegada do HIV encontrou um terreno que já estava bem fragilizado por décadas e décadas de domínio colonial. É fundamental entender como esse legado preparou o cenário para o que viria a seguir. Pensa assim, a colonização europeia deixou cicatrizes enormes. Depois da independência, muitas nações herdaram sistemas de saúde super frágeis, políticas que mudavam a todo momento. Essa instabilidade, somada a uma desigualdade social absurda, criou as condições perfeitas para um vírus se espalhar sem controle. E, para piorar, estigmas sobre sexualidade muitas vezes plantados lá atrás, no discurso colonial, tornaram tudo ainda mais difícil. E foi exatamente nesse cenário de vulnerabilidade que o vírus entrou em cena. E a disseminação dele foi, como era de se esperar, rápida e absolutamente devastadora. Muita gente pensa que o HIV surgiu nos anos 80, mas a história é mais antiga. Acredita-se que ele tenha passado de primatas para humanos lá no comecinho do século XX, na África Central. Foi nos anos 80 que a coisa explodiu e virou uma epidemia globalmente reconhecida. E num piscar de olhos, a África subsaariana se tornou o grande epicentro, concentrando a maioria esmagadora dos casos. Essa disseminação toda trouxe um custo humano de proporções que são difíceis até de colocar em palavras. Os números são chocantes, mas é muito importante a gente sempre lembrar: por trás de cada estatística existem vidas, famílias e comunidades inteiras que foram transformadas para sempre. 25,7 milhões. Para um segundo e pensa nesse número. Essa é a quantidade de pessoas que vivem com HIV no continente africano hoje. Só isso já dá uma dimensão do tamanho do desafio. E este gráfico aqui, ele não deixa nenhuma dúvida. Olha só, cerca de 70% de todas as pessoas que vivem com HIV no mundo estão na África subsaariana. É uma concentração brutal que exige uma explicação que vá muito, mas muito além da biologia do vírus. E o impacto disso se espalhou por todas as áreas da sociedade. Milhões de crianças ficaram órfãos, o que mudou completamente a estrutura familiar tradicional. Uma geração inteira de adultos, no auge da vida produtiva, foi perdida. Imagina o baque para as economias locais. E, claro, os sistemas de saúde, que já não eram lá essas coisas, foram simplesmente levados ao colapso. E é aqui que a história fica ainda mais complexa, sabe? Porque a cultura teve um papel duplo nessa história. Por um lado, foi um obstáculo por causa dos estigmas, mas, por outro, foi uma fonte poderosíssima de resiliência e de sabedoria. De um lado, a gente tinha a biomedicina ocidental, com foco total nos remédios, nos antirretrovirais. Do outro, a medicina tradicional africana, com seu cuidado completo, holístico e com significado cultural e espiritual gigantesco. Por muito tempo, esses dois mundos bateram de frente, mas com o tempo ficou claro que, para qualquer resposta dar certo, eles precisavam conversar. E esse é um ponto crucial. O estigma em torno da AIDS não surgiu do nada, né? Ele se conectou diretamente a preconceitos muito antigos da era colonial mesmo, que muitas vezes associavam o HIV a uma suposta promiscuidade africana. Desconstruir essa narrativa se tornou uma parte fundamental da luta. E isso nos leva à parte talvez mais poderosa de toda essa história. Porque, diante de uma crise desse tamanho, a resposta não veio só de fora. Ela floresceu de dentro, com uma onda inacreditável de resistência, de criatividade e de ativismo liderada pelos próprios africanos. A resposta veio da base, sabe? E em várias frentes. Organizações da sociedade civil se mobilizando para levar informação até os lugares mais distantes. As mulheres, em especial, criando redes de apoio e proteção umas para as outras. E a juventude usando a cultura, música, arte, teatro como ferramentas poderosas para educar e combater o estigma. E os exemplos dessa engenhosidade são fantásticos. Tem iniciativas como as Mães Positivas,
que oferecem apoio de mãe para mãe, de igual para igual. Profissionais de saúde que operam verdadeiros milagres logísticos todos os dias. E artistas que transformaram a prevenção em mensagens que realmente se conectam com as pessoas. Isso é protagonismo na prática. Certo. E agora? Para onde vamos? Muitos progressos foram feitos, claro, mas a luta ainda continua. Hoje o foco é em sustentabilidade e, acima de tudo, em autonomia. A jornada foi longa. Desde a explosão da epidemia nos anos 80, passando pela chegada massiva dos tratamentos nos anos 2000, até a expansão de novas tecnologias de prevenção, como a PrEP. Mas o objetivo final é muito claro: é a autonomia. A capacidade de produzir localmente os medicamentos para reduzir a dependência externa. Então, se tem uma coisa que a gente precisa levar dessa história, é que a luta contra a AIDS na África não é só uma narrativa de sofrimento. É uma jornada coletiva de coragem, de resgate da memória e de uma capacidade impressionante de invenção social. E a gente termina com essa reflexão. A resiliência, essa capacidade incrível de adaptação e superação, definiu a resposta africana à crise da AIDS. A questão que fica é: será que essa mesma força pode agora definir o futuro do continente? Não só na saúde, mas em todas as outras áreas? Fica aí pra gente pensar.